Aleluias, a paz do Senhor, bom dia, que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, capítulo 4 do livro de Daniel. Abra comigo aí no capítulo 4. Capítulo 4, quarta aula. Esse texto aqui, esse capítulo, ele não tem muita dificuldade para explicar, não. Para nós explicarmos ele, não. Eu vou tentar pontuar algumas coisas e fazer a aplicação para nós, mas vou tirar alguns pontos aqui. Eu creio que vai ser muito legal para você, como foi para mim, estudando a palavra dele. Amém? Daniel, capítulo 4, eu quero orar com você. Feche seus olhos aí na sua casa. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, por esse estudo, por essa palavra. Que o Espírito Santo venha nos inspirar, ó Deus, e falar ao nosso coração através da palavra do Senhor, ó Deus. Que em nome de Jesus, tudo que for feito aqui, ministrado, seja para a glória do Senhor, seja para a edificação do corpo de Cristo, ó Pai. Que cada pessoa que está agora, Deus, assistindo esse estudo, eles possam ser abençoados pelo Senhor, Pai, e aprendam mais um pouco da palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém? No capítulo 4 de Daniel, é de caráter singular, peculiar. Por quê? Consiste de um documento, de uma autobiografia preparada pelo próprio rei Nabucodonosor. E é incomum porque aqui no capítulo 4, ele vai falar do orgulho dele, da insanidade temporária, a vida bestial que ele viveu entre os animais, e ele glorificando ao Deus Todo-Poderoso, o Deus dos céus. Para um rei renomado, era difícil, na verdade incomum um rei fazer isso, um rei pagão. E no caso aqui, Nabucodonosor fez isso, na minha concepção, na minha, viu gente? Na minha concepção, o capítulo 4 demonstra uma conversão de Nabucodonosor ao Deus Altíssimo. Na minha concepção, porque aqui finaliza a história de Nabucodonosor, dentro do livro de Daniel, ok? Vamos lá então, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Então aqui ele manda uma carta para o império, para o vasto império, o império dominado. Eu gostaria que você entendesse algo. Aqui, Nabucodonosor já tinha dominado o império antigo. Nabucodonosor, ele já tinha vencido diversas guerras. Então o domínio praticamente total era dele na região. O domínio era dele entre as nações. E isso foi dito por Daniel no capítulo 2, que ele dominaria. Eu falei sobre a estátua de ouro, a cabeça de ouro, sobre aquela grande estátua do capítulo 2, que representa ali a Babilônia. Aqui, ele já inicia, eu vejo fantástico, porque Nabucodonosor, após os sentidos dele voltarem, ele escreve uma carta, ele manda uma carta para todas as nações dominadas por ele. Mas aqui um coração já voltado, um coração já humilde. Versículo 1, paz vos seja multiplicada. Aí, claro que foi ele que escreveu e Daniel reescreveu, a carta. Versículo 2, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor,
estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações na minha cama e as visões na minha cabeça me turbaram. Até aí, para nós entendermos um pouquinho. Versículo 4, ele fala assim, ó, no final do versículo: e florescente no meu palácio. Ele está dizendo assim, olha, alcancei o possível, vivo uma vida próspera, mas eu quero fazer uma aplicação para nós nessa manhã. Eu quero aplicar que ele tinha uma vida próspera, mas o coração dele era um deserto. Tem pessoas que estão vivendo uma vida próspera, mas o coração está vazio sem a presença de Deus. Porque o que completa o ser humano é a presença do Senhor. Claro que a prosperidade faz parte, mas a prosperidade sem a presença de Deus é sequidão, é deserto. Então aqui ele está falando de um esplendor, que ele estava ali no palácio, tinha vencido diversas guerras, e aí ele lá no seu palácio, versículo 5, tive um sonho que me espantou, e as imaginações na minha cama e as visões na minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto. É interessante que Nabucodonosor, ele era rei dos decretos também, né? Tudo ele ensinava um decreto. Vou fazer um decreto. Então ele diz assim, olha, por mim, pois, se fez um decreto, pelo qual foste introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Olha, estou fazendo um decreto, que todos os sábios devem vir aqui para interpretar esse sonho. E lembre que ele fez isso lá no capítulo 2, ele fez isso, só que aqui ele dá a interpretação, aqui ele fala qual é o sonho. Lá ele não se lembrava, ou fingiu que não se lembrava. Aqui não, aqui ele estava pedindo somente a interpretação do sonho. E aí o versículo ele diz, olha, por mim, pois, se fez um decreto. Então, ao finalzinho do versículo 6, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Olha, tem um decreto, esse decreto esse sonho tem que ser interpretado. Eu preciso saber o que vai acontecer. Eu disse já no capítulo 2, quando eu falei um pouco sobre o capítulo 2, que os reis valorizavam muito a questão dos sonhos. Eles valorizavam demais a questão dos sonhos. E isso deixou ele perturbado, espantado, porque foi algo assim estranho aquele sonho que ele teve. Versículo 7. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Aqui ele já fala, olha, o sonho foi assim, assim, assim. E eles, pela experiência do capítulo 2, eu imagino esses sábios pensando assim, olha, se nós tentarmos enrolar ele vai lançar um decreto para mandar nos matar. Então não, vamos falar real com ele. Nós não estamos conseguindo interpretar esse seu sonho. E ele faz questão de especificar em sua carta. Aí ele jogando para o versículo seguinte: mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual é o Espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Ele falou assim, olha, falei com todos os santos, todos os astrólogos, sábios, nenhum. E por fim, entra Daniel. Só que o texto ele faz questão de especificar algumas coisas. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar. Ele fala isso mais de uma vez no texto. Ele já tinha ele já não via mais Daniel como aquele exilado na visão dele, sofredor. Daniel já tinha um valor diante de Nabucodonosor aqui. Então por isso que nesse capítulo ele fala algumas vezes de Daniel e o nome que ele deu para ele lá na Babilônia, de Beltesazar, que significa, Bel,
que era Marduk, o deus que ele gostava muito. E Marduk, guarda a vida dele. Significa isso, né? Bel, guarda a vida dele. Esse era o deus que Nabucodonosor servia, que ele mais gostava entre os deuses daquela época. Enfim, segundo o nome de meu Deus, e no qual o Espírito dos deuses santos. Claro que aqui é uma fala pagã. Se ele tivesse a visão como a nossa, ou como a visão judaica, ele iria dizer assim, olha, o que tem o Espírito Santo, o que tem o Espírito de Deus, se ele tivesse essa compreensão, como é uma fala de Nabucodonosor, uma fala pagã, ele diz, Espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. Vamos lá então. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Então, aqui é uma introdução. Versículo 1 ao versículo 9. Nabucodonosor escrevendo essa carta, Daniel colocando dentro do seu livro. Ele dá a introdução. E aí começa o desenvolvimento da história. Eu já falei sobre isso, do capítulo 1 ao capítulo 6. Daniel se preocupa em falar em histórias. O capítulo 7 ao 12, ele vai falar de visões, revelações e interpretações futuras. Aqui ele está falando mais questão da história mesmo. Versículo 10. Era assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. Então aqui é uma fala pagã, mas a fala de Nabucodonosor. Mas aqui está falando, aqui se refere a um anjo. Então eu gostaria que vocês entendessem que nós vamos falar mais 2 ou 3 vezes usar esse termo, um vigia, um santo. Aqui está falando do anjo. Descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore, e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos, mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze, e na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado coração de animal. Passe sobre ele 7 tempos. Então aqui, o versículo 10 ao versículo 15, ele fala de uma árvore imensa, muito grande, mas muito grande. E essa árvore que sustentava os animais e as aves. Só que no versículo 16, sai do contexto de árvore e entra na questão de animal. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem e seja dado o coração de animal. Está falando o quê? Olha, você mais para frente vai dar a interpretação, Daniel. Ele está falando aqui, claro, que um homem que tem raciocínio, diferentes animais que são irracionais, que deixará de ter esse raciocínio, essa faculdade de pensar, para ser um ser irracional. Então, por isso que o texto ele muda de árvore para um homem e um animal, para distinguir, fazer a separação nessa forma do raciocínio, né? E diz assim no final do versículo 16: e passem sobre eles 7 tempos. Nosso contexto atual,
O ano tem 4 estações. No caso deles aqui, da Babilônia, a Babilônia só tinha 2 estações. Tinha só o verão e o inverno. Então, como diz 7, dá a entender o quê? Se é 2 estações por ano, dá 3 anos e meio. 1 ano, 2 estações, 2 anos, 4 estações, 3 anos, 6 estações. Como dá 7, meio ano, 3 anos e meio. Então, na minha concepção, nós vamos falar mais à frente, Nabucodonosor ficou, 3 anos e meio vivendo como animal. Então, 2 estações aqui na visão babilônica, que cada ano tem 2 estações, ok? Essa sentença, versículo 17, essa sentença é por decreto dos seus vigiadores, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Interessante que no sonho, aqui mostra o governo de Deus. Nós vamos falar mais à frente um pouquinho da interpretação. Deus, ele governa. E aí volta a dizer, os vigiadores, anjos, ministradores, que o anjo, ele tem um papel o quê? Ele está a serviço de Deus e servindo os irmãos, nós, os irmãos em Cristo. Então, na visão pagã de Nabucodonosor, ele fala vigiadores e esta ordem por mandado dos santos, dos anjos. Ok, gente? Para vocês entenderem melhor em relação a esse texto. Aí vem o governo de Deus. Deus, ele exalta quem ele quer. A Bíblia diz assim que Deus humilha aqueles que se exaltam e exalta aqueles que se humilham. Lá no Salmo 138, versículo 6, diz assim: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas o soberbo ele conhece de longe. E Deus conhecia o coração de Nabucodonosor. Um coração soberbo, uma vaidade muito grande. Se você pegar o texto aqui, ele estava passeando lá no seu palácio, e esse palácio estava dentro da Babilônia ali, e ele é fortificado, bem protegido, e tinha uns jardins, eu creio, na varanda, ali na varanda real, os jardins, olhando para os jardins suspensos. Então era uma arquitetura muito linda. Então Nabucodonosor, com o seu orgulho, e mais à frente nós vamos ver a fala dele, dando continuidade. Isso em sonho, eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito Deus dos santos, ou, na nossa versão, a nossa versão cristã, em ti, Daniel, há o Espírito Santo que revela. Versículo 19. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Interessante que no capítulo 2, quando Daniel ele se apresenta ao rei Nabucodonosor, no capítulo 2 ele pede um tempo, que ele vai pedir a Deus uma orientação para saber qual é o sonho e a interpretação do sonho. Aqui não, aqui foi em tempo real. Enquanto Nabucodonosor estava falando, enquanto ele falava, o Espírito de Deus foi dando a revelação do sonho. Então ele foi ficando atônito, ele ficou ali espantado, turbando, aflito. E ele usa uma fala muito interessante. Ele fala assim, olha, que o sonho seja contra os seus inimigos, e a interpretação contra eles também, aqueles, seus inimigos, contra os que te odeiam. Imagina, o homem está falando, o rei mau.
e a interpretação vindo ali para Daniel. Daniel, ele com sabedoria, ele buscou o quê? A fala correta para chegar no ponto, até chegar no versículo 22. No versículo 19, é bem paralelo, eu gosto de fazer um paralelo aqui. Se vocês lembrarem, quando Davi ele peca com Betseba, quando Natan vai falar com ele, Natan não chega e fala com ele assim, olha, você é um adúltero, não. Ele fala uma historinha de ovelha, de um homem que só tinha uma ovelha, e um homem rico que tinha várias ovelhas. Aí aguçou o coração de Davi, e Davi fala assim, esse homem deve ser morto. Aí Natan falou o que com ele? Esse homem é você. Então ele deu uma volta para chegar ao ápice da interpretação. Aqui Daniel ele fala assim, olha, ó rei, que esse sonho seja, vai de encontro aos inimigos, aos teus inimigos. A interpretação vai contra os inimigos, os teus inimigos. Está dizendo assim, ó rei, que isso deve acontecer com os seus inimigos, rei. Mas aí, ele dando continuidade, aqui Daniel dando continuidade no versículo 20, ele volta lá no versículo 10, versículo 12. Ele volta na fala de Nabucodonosor. Ele está preparando o campo para entregar a interpretação. Versículo 20 e 21. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi visto por toda a terra, cujas folhas eram formosas e seu fruto abundante, em que para todos havia mantimento, debaixo do qual moravam os animais do campo, em cujos ramos habitavam as aves do céu. Aí ele vem, ele pega a fala de Nabucodonosor e fala, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Aqui está falando, Daniel está interpretando, está falando que o domínio dele chegou até no céu. Está falando de expansão, que o reino de Nabucodonosor se expandiu, pegou os limites, as extremidades, alcançou lugares que outros reinos, Império Assírio, o Egito não tinha chegado, alcançado ainda. Que ele alcançou, e que nações estavam sob o domínio dele, e que ele era, vamos dizer assim, um provedor, e estava todos debaixo do Império Babilônico. E esse era você, rei Nabucodonosor. Versículo 23. E quanto ao que viu o rei, um vigia, que era um anjo, um santo, que descia do céu, e que dizia, cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado no orvalho do céu, e sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre eles 7 tempos, 3 anos e meio. Daniel então volta na fala de Nabucodonosor, versículo 13 ao 16. Ele repete para ir em direção àquilo que ele quer falar. Versículo 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Eu fiz um paralelo no versículo 6, que o versículo 6 diz assim, olha, por mim, pois, se fez um decreto. Nabucodonosor, como eu disse, era rei em fazer decreto, gostava de fazer um decreto, entendia o que era um decreto. Aí Daniel fala assim, olha, agora o decreto é do Altíssimo, o decreto é do Senhor dos Senhores, e ele disse, olha, que virá sobre ti, está decretado, quem manda, quem está acima de tudo, Nabucodonosor. Aí Daniel começa a falar, dá continuidade à sua interpretação. Versículo 25. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, ou 3 anos e meio, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens,
e o dá a quem quer. Interessante que ele fala assim, olha, Daniel está falando algo futuro. Então, o capítulo 1 até o capítulo 20 está falando de algo presente, de um sonho, Nabucodonosor explicando o sonho. Aí nessa autobiografia, nessa carta, ele pegou a fala de Daniel falando de algo que iria acontecer. Mas à frente ele volta para o presente, algo que aconteceu na vida dele. Presente passado, na verdade, né? Ele está falando algo que ia acontecer com ele, colocando ali no presente, ok? Então, versículo 26. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Está dizendo assim, olha, depois de 3 anos e meio, o raciocínio, esse raciocínio humano voltará. E você vai entender, o Senhor vai entender, Nabucodonosor, que quem manda é o Deus Altíssimo, é o Deus de Israel. Aí entra o versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfazes os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ele está falando assim, olha, ó rei Nabucodonosor, eu quero te dar um conselho. Arrependa do que o Senhor está fazendo, rei Nabucodonosor. Se arrependa. Deixe de massacrar, de escravizar, de ser mão forte, pesada contra o povo. E começa agora a fazer algo que é bom, ter misericórdia dos pobres, servir aos pobres. Talvez se prolongue a sua tranquilidade. Eu entendo aqui que a execução viria. Se eles se arrependessem, talvez não seria 3 anos e meio, talvez seria um tempo menor. Porém, ele não ouviu o conselho de Daniel. Aí Nabucodonosor diz assim, olha, Daniel, claro, como eu disse, ele pega algo que foi escrito por Nabucodonosor. Claro que aqui tem inspiração de Deus, viu gente? A história ela entrou mostrando que o governo e a soberania de Deus está acima de tudo e acima de todos. Versículo 28. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Então, ele não obedeceu. Aí vem a misericórdia, versículo 12, versículo 29. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia. Então, veio a profecia, a interpretação do sonho. Daniel saiu diante do rei. Passou-se 1 ano e o rei não se arrependeu. E passado 1 ano, o rei estava passeando ali no seu palácio, vendo a maravilha, os jardins suspensos da Babilônia. Falou, versículo 30, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? Ele está dizendo assim, ó, eu consegui, eu fiz, eu sou o cara. Se você se lembrar do capítulo 2, ele fala da grandeza de Deus. Capítulo 3, aquele milagre ali na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, a fornalha ardente. Ele viu o 4º homem, ele fala da grandeza de Deus, do Deus de Israel. Mas passado tempos, capítulo 3 até o capítulo 4, aqui é um período mais ou menos, os estudiosos dizem que é mais ou menos 18 anos. Passado esse tempo, o coração dele ainda estava endurecido. Mas Deus, ele age. Deus, ele muda a situação. Se você pegar o capítulo 4, ele estava o quê? Vivendo um momento de paz, de descanso em seu palácio. Deus tirou ele da zona de conforto para ele reconhecer a grandeza de Deus. Por isso que eu entendo que ele entendeu
e se converteu ao Deus de Israel, na minha concepção, diante do capítulo 4 de Daniel. Então Deus, muitas vezes, ele mexe com estruturas para que as pessoas se convertam. Muitas vezes Deus nos tira da zona de conforto para mexer com a estrutura do nosso coração e transformar o nosso coração para que possamos viver para Ele, mesmo que passemos por situações desagradáveis. Nabucodonosor estava vivendo um momento de paz, um momento de tranquilidade, mas naquele momento que a soberba floresceu na sua totalidade no coração de Nabucodonosor, a ação de Deus veio para tratar agora no íntimo de Nabucodonosor. Versículo 30, né? Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Eu queria fazer um paralelo, vamos fazer um paralelo? Segura aí nesse texto, vamos lá em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Espero que todos estejam entendendo. Lucas capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. Diz assim: e disse também essa parábola, Jesus falando, e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano, porque o fariseu fazia a distinção do publicano, do gentil. O fariseu estava em pé e orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Só fazer aqui um acerto. Está falando do fariseu, o homem da lei, e o publicano era o judeu que cobrava imposto. Muitos dos publicanos eram judeus. Então, os judeus, eles achavam que os publicanos consideravam os publicanos como traidores, porque sendo judeus, cobravam impostos em nome de Roma, e ainda roubavam, pediam além do que o rei mandava, o imperador mandava. Então Jesus, ele faz questão de pegar o quê? Um fariseu, um homem da lei, que achava que era justo, melhor que todo mundo, e um publicano que na visão do fariseu era um injusto. E aí Jesus, ele faz esse paralelo. Mas vamos lá. Versículo 12. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer a si mesmo se humilha será exaltado. Por que eu peguei esse texto? Nabucodonosor, ele estava se exaltando. Aquele que se exalta, que confia em si mesmo, Deus trata com ele. Então eu quero aplicar isso para nós também nessa manhã. Que Deus, ele busca o coração humilde, o coração simples que depende dele. E o soberbo, Deus trata. E Deus tratou aqui com Nabucodonosor. Eu disse no capítulo 3 sobre a síndrome de Lúcifer. Se você pegar Isaías capítulo 14, vai falar ali que o Império Babilônico iria cair. A profecia de Isaías que o Império Babilônico iria cair. O império soberbo, vaidoso, tanto Nabucodonosor como seu filho como seu neto. E Deus tratou, Deus derrubou. E aquele mesmo texto, ele fala também, faz uma alusão a Lúcifer, um anjo, um querubim, que tinha honra, um anjo de luz,
Mas a soberba entrou no coração dele e ele foi retirado dos céus. Como a Babilônia futuramente também foi derrubada. Está falando que aquele que se orgulha de si mesmo, tem orgulho, vaidade no coração, soberba, ele é derrubado, ele é tirado. O que nós aprendemos nisso? Que a nossa confiança deve estar no Senhor, tem que estar no Senhor. Devemos ser humildes, nos prostrar diante do Senhor. Porque o texto diz lá que o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha como aquele publicano, reconhece a sua dependência, esse é honrado diante de Deus. Amém? Então toma isso para a sua vida. Então vamos lá. Dando continuidade no texto aqui, Daniel capítulo 4, versículo 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu a voz do céu. A ti se diz, ó rei, Nabucodonosor, passou-se de ti o reino. Quando a graça se esgotou, não que a graça de Deus se esgotou, que nós vamos ver que Deus age com misericórdia depois aqui. Mas o período, Deus deu 1 ano para ele se arrepender. Não se arrependeu? Acabou o seu tempo, Nabucodonosor. Você vai sofrer um período, mas pela misericórdia, com a graça, você vai voltar a reinar nesse império. Versículo 32. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e seu corpo foi molhado por orvalho do céu, chuva, até que lhe cresceu pelo, como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Interessante que capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 33, eles tratam da mesma história 3 vezes. Fala do sonho, Nabucodonosor fala do sonho, Daniel fala da interpretação, fala do sonho e interpretação, e aqui se concretiza a interpretação. Mas é interessante que Daniel e Nabucodonosor também, eles fazem questão de falar da história 3 vezes, colocando ênfase que Deus derruba o soberbo e mostra o governo dele. Aí vem a conclusão, a explicação que Deus deve ser exaltado, que ele governa tudo, que ele levanta quem ele quer e derruba quem ele quer. É isso que Nabucodonosor precisava ver e enxergar, que quem deu a ele o reino foi Deus. Quem deu a ele o domínio sobre aquelas nações foi o próprio Deus. Nada saiu do controle de Deus. Deus gostaria que Israel estivesse dominando, mas Israel viveu em pecado, então Israel foi levado cativo para a Babilônia. Então entra na história o quê? Um rei pagão, mas mesmo assim Deus não perde o controle e usa esse rei, mas até o momento que o rei obedece, até o momento que o rei tem que entender que ele depende de um Deus soberano. O mesmo Deus que se manifestou a Israel, que mostrou o seu domínio, o seu governo, ele mostra agora o seu domínio, o seu governo a um rei pagão. E ainda tem misericórdia dele. Aí eu vejo a graça de Deus no versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Então Nabucodonosor, ele volta a fala dele lá no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. Ele dá ênfase ao Deus do céu novamente. Mas aqui, interessante que ele ficou 3 anos e meio, vivendo como um animal irracional, no meio do mato, comendo com os bois,
dormindo com jumentos. E eu vejo aqui nesse texto, a história diz que ele ficou 3 anos e meio escondido, separado, ninguém podia ver. Os capitães, os oficiais blindaram Nabucodonosor. Então os seus comandantes, como Daniel e outros sátrapas e outros, o reino continuou seguindo, seguiu como se Nabucodonosor estivesse reinando. Mas ele ficou 3 anos e meio sem aparecer diante dos povos. Então ficou tudo ali fechadinho dentro do palácio. Só aqueles que estavam dentro do palácio viam Nabucodonosor igual um animal, mas não podia sair ali do palácio. Se saísse, claro que a pessoa que falasse seria morta. Porque se as pessoas descobrissem como ele estava vivendo, poderia ter uma rebelião. Então o que acontece? Ele ficou isolado num certo lugar e ali ficou 3 anos e meio, como se ele estivesse bem, para que não houvesse uma guerra civil, uma rebelião. Ok, gente? Eu gostaria que vocês entendessem isso também. E passados 3 anos e meio, o tempo que Deus determinou, 7 tempos, ou 2 estações multiplicadas aí, 2, 2, 2, 6, com mais meio, 3 anos e meio. Então, após 3 anos e meio, eu imagino Nabucodonosor no meio lá no mato, todo molhado, cabeludão, as unhas gigantescas, e o entendimento dele voltou, o raciocínio humano voltou, a faculdade de pensar voltou, e ele olha para o céu e começa a glorificar. Mesmo ele estando vivendo como um animal irracional, ele via as coisas, ele não tinha um raciocínio, a faculdade ligava uma coisa na outra, mas ele estava vendo o que estava acontecendo ali, mas não tinha reação como um homem. E aí, quando volta isso, o que ele faz? É verdade, Daniel estava certo. Não existe um Deus como esse. Ele está acima de todos e de tudo. Eu reconheço, louvo, glorifico este rei, o Deus de Israel. Esse Deus que domina sempre, para sempre, cujo reino é de geração em geração. Esse reino é para sempre. Eu reconheço a grandeza desse Deus. Ao versículo 35, e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera como o exército do céu, e os moradores da terra. E não há quem possa estorvar sua mão, e lhe diga, que fazes? Ninguém pode ir contra esse Deus. Ninguém consegue mudar, mexer na direção dele, no propósito dele. Ninguém consegue intervir no propósito desse Deus soberano. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus aqui que Nabucodonosor está falando, reconhecendo. É esse Deus que nós servimos. Não há impossível para o nosso Deus. O que você acha que é impossível, eu quero te dizer que não é impossível para o nosso Deus. Tudo é possível. Ao ponto que Deus fez. Deus permitiu que um rei soberbo fosse tratado como um animal para que ele reconhecesse. O entendimento dele voltou. Versículo 36. No mesmo momento, me tornou a vir o meu entendimento. Ele está ligando aqui o versículo 34 ao versículo 36. Quando o entendimento dele volta, o raciocínio lógico, ele se levantou, Nabucodonosor, e o texto diz, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a minha majestade, e o meu resplendor. Não sei se vocês lembram, o texto fala de uma grande árvore que foi cortada, cortou-se os galhos, espalhou-se os frutos, e os animais que se escondiam ali debaixo, na sombra daquela árvore, e as aves que fizeram o ninho naquela árvore, que eram as nações, que foram... Ele perdeu o domínio, Nabucodonosor, não estou falando do reino, não. E fala que foi cortado, ficou um tronco e que tinha raiz, que ela voltaria a crescer. Está dizendo que Nabucodonosor voltaria a reinar
diante do império babilônico. E ele reconhece isso. Então imagina, Nabucodonosor se levantou, a consciência, voltou lá cabeludão, diante dos seus capitães, mas eu vejo aqui também a fidelidade dos seus capitães. Versículo 36. E para a dignidade do meu reino tornou-me a minha majestade e meu esplendor. E me buscaram os meus capitães e meus grandes, e fui restabelecido o meu reino, e minha glória foi aumentada. Deus é tão bom que quando ele é restabelecido no seu trono, cortou as unhas, tirou aquele tanto de pelo, cortou o cabelo, colocou sua vestimenta real, o reino dele ainda ampliou. Mas o mais magnífico nisso tudo é um homem que voltou o coração para Deus. Um homem soberbo, o coração dele se voltou ou ele reconheceu o Deus Todo-Poderoso. Aí ele finaliza assim no versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Reconhecimento. Reconheça que Jesus é Senhor na sua vida. Reconheça que Jesus é Rei na sua vida. Que o trono de Jesus, permita que o trono de Jesus seja estabelecido no seu coração. Deus, ele derruba o soberbo, mas ele honra, ele exalta os humildes. Aqui, Nabucodonosor, no capítulo 4, a carta, a autobiografia, ele mostrou quem ele era e quem ele se tornou aqui após essa experiência. Para ele foi ruim, por um momento, por uns anos, mas uma transformação no seu coração. E aí ele restabelecido no reino, mas já com o coração transformado. Os planos de Deus não podem ser impedidos. Os planos de Deus são realizados. E é isso que eu quero trazer para você. Que no final ele diz assim, no capítulo 4, versículo 37, finalzinho. E pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor diz, olha, eu expliquei tudo nessa carta. Tudo, eu resumi a minha vida aqui. E eu quero dizer para vocês, todo império que o Deus de Israel, ele humilha aqueles que andam na soberba. Mas também ele demonstra misericórdia e graça. Que quando Deus ele tem um propósito, ele cumpre. Mas o propósito maior de Deus é com o coração, com a alma do ser humano, com a vida eterna. Então, eu fiz até paralelo lá em Lucas, e porque aquele texto ele expressa essa vida de Nabucodonosor. Se exaltou, foi humilhado. E aqui ele se humilha, no versículo 34. E aí ele é exaltado, ele é restabelecido como imperador ali na Babilônia. E aí Daniel finaliza a vida de Nabucodonosor, a história com Nabucodonosor. Mas o capítulo 4 quer demonstrar o quê? Quer mostrar o quê? Mostrar o governo de Deus, a soberania de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus e um Deus que honra os humildes. Então Deus faz tudo é para Ele, por Ele e para Ele. Eu quero finalizar com um texto lá em Romanos, vamos lá no capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Concluir e orar com vocês. Romanos, capítulo 11. Como eu disse para vocês, esse versículo, esse capítulo de Daniel, é um capítulo mesmo para demonstrar a grandeza de Deus, que Ele derruba o soberbo, que Ele exalta o humilde e que Ele governa tudo e todos, que Ele é um Deus maravilhoso. E eu quero concluir em Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, e por ele,
e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Glória a Ele eternamente. Amém. Ele é soberano. Depois, se vocês puderem ler Isaías capítulo 40, ali você vai ver a grandeza do Deus que você serve, que nós servimos. E eu quero orar por você e entenda que você, eu, nós dependemos de Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não confie no seu braço, não confie na sua força, confie em Deus, que quem vai te prosperar é Deus. Nós oramos, buscamos fazer a nossa parte, mas tudo que nós adquirimos, tudo que nós fazemos e que nós somos bem-sucedidos, é Deus que tem nos honrado, para a glória dEle, porque dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. A glória somente a Deus. Aleluia, Senhor. Como diz a Tua palavra, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Senhor, aprendemos aqui, ó Deus, que o Senhor está sobre tudo e sobre todos. O Senhor governa. O Senhor manifesta a Tua graça, a Tua misericórdia. Deus, em nome de Jesus, o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a ser humildes, ó Pai. A sermos humildes, dependentes do Senhor, ó Deus. Que o Senhor quebre, tire do nosso coração toda a vaidade, toda a soberba, todo orgulho, ó Pai. Abra nossos olhos e que possamos ver e enxergar, ó Pai, a verdade do Senhor, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, o governo está nas Tuas mãos. O governo está nas Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor é bom com todos. Mas o Senhor espera, Pai, que os corações se arrependam, ó Pai. Para que todos alcancem, ó Deus, o favor do Senhor. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, semana que vem nós vamos falar do capítulo 5, da mudança do império, saindo do império babilônico, indo para o império medo-persa. Capítulo 5, uma transição de império. Beleza? Que Deus abençoe a sua vida. Domingo que vem nós vamos dar continuidade ao livro de Daniel, capítulo 5. Hoje à noite nós teremos um culto, 19 horas. Eu creio que Deus ele tem uma palavra no seu coração. 19 horas no canal do YouTube Igreja Batista Dunamis. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor venha sobre a sua vida, sobre o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.